A ciência, a inovação e a saúde são os nossos temas Top of Mind, partilhados de forma dinâmica e acessível. Top of Mind, o podcast Bial em que o conhecimento tem a palavra. Neste nono episódio do podcast da Bial, temos connosco Maria Laureano, psiquiatra da infância e adolescência do Hospital Pediátrico de Coimbra, e Catarina. Não se esqueça de subscrever na sua plataforma de preferência e seja bem-vindo ao Top of Mind. Olá, o meu nome é Maria Laureano, sou pedopsiquiatra e para falarmos sobre a PHDA e o seu impacto, hoje estou à conversa com a Catarina, mãe de um menino com PHDA. Catarina, nas crianças mais desatentas, impulsivas, muito mexidas e mais irrequietas do que o normal para a sua idade, é comum a descrição pelas famílias que são crianças que parecem que têm pilhas ou que estão ligadas a um motor, falam muito, interrompem muito, têm dificuldade em levar uma tarefa do princípio ao fim. Com o vosso filho, quais foram os sinais que vos deram o alerta? Ora bem, os sinais de alerta principais no nosso filho foram esses mesmo. Foi o facto de ele nunca conseguir terminar uma tarefa, foi o facto de, quando estávamos a socializar com outras pessoas, ele ser uma criança extremamente mexido, extremamente agitado, a necessidade constante da chamada de atenção, e foi também a parte da socialização com outras crianças que foram o principal alerta para nós. A grande dificuldade que ele tinha em socializar com as outras crianças. A princípio, muitos pais podem não perceber que esses comportamentos fazem parte da PHDA e interpretam que a criança está apenas a portar-se mal. Há pais que até descrevem que se sentem constrangidos com o que os outros pensam sobre o comportamento dos filhos e sobre as suas capacidades em educar. Enquanto pais, quais foram as dificuldades que vocês sentiam? Dificuldades foram muitas, muitas mesmo, pronto, porque nós nunca imaginamos que temos uma criança que possa ser hiperativa, pronto, uma criança que possa ter alguns problemas deste foro, pronto. Nós inicialmente pensávamos, porque o nosso filho, por opção nossa, nós decidimos não colocá-lo na creche, pronto, ele ficou com os avós até aos 3 anos e nós achávamos que era tudo falta de regra. Que o problema comportamental que ele tinha era por não ter regra, ou seja, ele não cumpria com aquilo que nós lhe dizíamos, ele tinha uma dificuldade tremenda em assimilar uma regra, a cumprir o que lhe fosse pedido. E então nós achávamos sempre que ele era mal comportado e que era desafiador, que nos queria desafiar e que não queria cumprir com o que lhe era imposto. Pronto, e nós achávamos que a escola que ajuda nessa situação, nós achávamos que o facto de ele não ter socializado com outras crianças, de não ter sido, digamos que, educado com regras, que faria com que ele tivesse aqueles comportamentos. No vosso caso, quando consideraram procurar ajuda? E quem foi fundamental para vos elucidar do que se estava a passar? Olha, eu fui alertada pela educadora dele quando ele tinha 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos. No final do primeiro ano do pré-escolar, a educadora falou-me que o Tomás tinha alguns comportamentos desafiantes e que tinha muita dificuldade em lidar com as outras crianças, porque as outras crianças estavam cansadas dele. Porque ele era extremamente conversador, ele estava sempre a falar, nunca se cansava, aliás, e que ela achava que aquele comportamento dele não era só a personalidade, que não era só o facto de nunca ter convivido com outras crianças, que achava que poderia estar algo ali mais por trás, que nós teríamos que terem atenção. Nós achávamos que era imaturidade da parte dele, que poderia ser imaturidade também da parte dele, e não ligámos muito ao que a educadora nos disse. Pronto. Mas depois, antes dele ir para a escola primária, na casa dos 5, 6 anos, é que nós efetivamente vimos que havia ali qualquer coisa que não estava bem no nosso filho. Pronto. Mas sem dúvida que os primeiros alarmes surgiram aos 2, 3 anos. Do ponto de vista emocional, algumas das crianças com PHDA têm dificuldades em gerir as emoções. Aconteceu com o vosso filho e ainda antes do diagnóstico, qual era a interpretação que faziam disso? A interpretação é como eu já lhe disse anteriormente, é que ele era mal comportado e que ele não tinha regra. Era a interpretação que nós fazíamos. Nós estávamos completamente desconhecedores desta temática da PHDA
e dos comportamentos que geravam na criança, pronto. Muitas das vezes eu conversava com ele porque ele apesar de tudo era responsável, ele conseguia distinguir o que era o bem e o que era o mal, mesmo desde muito pequeno, que ele tinha essa capacidade e aliás ele era uma criança que aprendia com muita facilidade e nós achávamos estranho o porquê daqueles comportamentos. E foi então que nós resolvemos pedir ajuda porque achámos que efetivamente havia ali algo que não estava bem. Os sintomas desexecutivos da PHDA, como as dificuldades em planear, organizar e executar tarefas, dificuldades na memória de trabalho e na inibição comportamental, trazem muitos desafios na parentalidade. E por vezes é difícil os pais gerirem estes comportamentos visíveis da PHDA. Estes sintomas também parecem, e a Catarina já os foi descrevendo, também interferir nas relações com os amigos e na vida escolar da criança. Com o diagnóstico e a intervenção terapêutica, em que é que vocês consideram que melhorou a vida do vosso filho? E se na vida familiar também é possível perceber essas melhorias? Sim, essas melhorias são notórias de dia para dia. Pronto. Só aqui uma breve história. O Tomás entrou na escola e ao fim de 3 dias foi expulso, porque a professora não conseguiu lidar com uma criança como o Tomás. Foi expulso. O Tomás passou o primeiro período praticamente todo na rua. Que idade ele tinha nessa altura? Na altura tinha acabado de fazer 6 anos. Tinha acabado de Tomás fez 6 anos em setembro e pronto. Passava o tempo todo, não passava em contexto de sala de aula com as outras crianças, passava na rua, a correr ou a conversar com o auxiliar, porque ele sempre gostou de conversar com pessoas mais velhas, com adultos. Ele passou esse tempo todo fora da sala. A partir do momento que nós procurámos ajuda, que foi em final do mês de outubro de 2018, e após a primeira consulta com a doutora Maria, os comportamentos dele começaram a mudar. Pronto, ele também fez alguma psicoterapia, que também é muito importante neste processo, e nós notamos mudanças gradualmente. Ele passou um segundo período, mas só em termos comparativos, ele passou um segundo período sem qualquer tipo de vinda para a rua ou fora da sala de aula. Pronto, nós notámos logo uma mudança muito grande em termos comportamental. Como é óbvio, com toda a ajuda, não é? Que é necessária neste processo, mas também com o facto de termos sugerido que a escola nos ajudasse nesta situação. Porque a escola não está preparada para crianças com PHDA, não está preparada para crianças com esta particularidade. E nós notamos que de dia para dia o nosso filho está diferente. A título de exemplo, nós nunca tínhamos uma refeição descansada, os 3 em casa, não conseguíamos, era impensável. De há uns tempos para cá, de há 2 anos para cá, mais ou menos 2, 3 anos, nós já conseguimos fazer uma refeição em família e cada vez melhor. Cada vez vai ficando melhor, esta parte comportamental dele vai ficando muito melhor. Olhando hoje para trás, em algum momento, mitos ou preconceitos sobre a PHDA e sobre o seu tratamento pairaram no seu pensamento? Hoje, qual é a sua opinião sobre isso? Pairaram, sim, claro que sim. Há um estigma muito grande em relação à PHDA. Pronto, muito, muito grande. E nós nunca nos imaginamos, aliás, nós quando vemos uma criança mais irrequieta, o nosso primeiro comentário é logo, olha, que mal comportado, que mal educado, não tem educação, aquilo umas valentes palmadas, aquilo resolvia. Não, de forma alguma. Claro. De forma alguma. E nós pais não estamos preparados para uma situação destas. A informação também não é muito. As escolas também não têm muita informação sobre este tema, na minha opinião. E claro, nós tínhamos um estigma. Não, o nosso filho é mal comportado. A primeira vez que nos falaram de hiperatividade, nós dissemos, não é possível, isso não é possível, isso é mau comportamento, isto vai-se resolver com castigos, isto vai-se resolver com imposição de regras. Mas não, só piorávamos a situação. O que diria hoje a pais que nos ouçam e que se revejam nas dificuldades de que falamos e que a Catarina viveu na primeira pessoa? Eu diria a estes pais, o caminho é longo, mas vale a pena. Vale a pena por tudo. Vamos ter momentos de tudo. Pronto, há momentos em que nos apetece desistir de tudo e de mais alguma coisa, em não acreditar
em não acreditar no que quer que seja que os médicos nos dizem, nós ficamos na dúvida, mas sem dúvida que há um caminho a percorrer e que esse caminho, se nós o fizermos devidamente acompanhados, que é muito importante o acompanhamento, se o fizermos devidamente acompanhados, os resultados depois saltam à vista. Eu tenho um menino completamente diferente quando em 2018 apareceu na consulta da doutora Maria Laureano e agora completamente diferente. Um menino com 10 anos, que tem muitos bons princípios, que com calma, conversando, explicando, nós conseguimos perfeitamente levá-lo a bom porto. Excelente, Catarina. Acho que os pais que a ouçam vão com certeza ficar um bocadinho mais alerta sobre algumas coisas e agradeço ter disponibilizado tempo para falar deste assunto tão importante. Obrigada. Obrigada eu. A ciência, a inovação e a saúde são os nossos temas Top of Mind, partilhados de forma dinâmica e acessível. Top of Mind, o podcast Bial em que o conhecimento tem a palavra.